Quero passar a palavra ao Paulo Briguet, que vai encerrar essa primeira sessão de falas iniciais em 15 minutos, Paulo. Boa tarde. Olha, hoje eu vim fazer uma confissão. E a primeira confissão que eu faço é que eu estou muito nervoso, estou com muito medo de falar, estou com muita vergonha de falar depois de... Porque uma coisa é falar depois de uma pessoa que você admira. Agora, falar depois de 6 pessoas que você admira, que você tem como referência, que você vê no dia a dia, é muito mais difícil. Eu intitulei eu até fiz uma cola aqui, tá? Eu intitulei essa minha conversa com vocês de Confissões de um Ex-Esquerdista. Primeira confissão. Eu sou o único caipira da mesa. Eu nasci em São Paulo, em 1970, mas eu fui para o interior e hoje eu tenho medo até de metrô. Tá? Tenho medo até de metrô, quando estou aqui em São Paulo. Gosto de São Paulo, acho linda e tal, mas... essa é a primeira confissão, né? Eu venho de uma cidade do interior do Paraná chamada Londrina. É uma linda cidade. Uma cidade que foi a capital mundial do café nos anos 60 e até algumas décadas antes era só uma clareira no meio da floresta. Ela tem apenas 82 anos. Mas eu fui para lá e cheguei fazendo besteira. Já entrei na militância política, na universidade. Entrei na militância política na universidade. A professora Janaína sabe muito bem como é o clima, né, nas universidades públicas brasileiras, a atmosfera em que você se envolve. E eu me tornei um esquerdista. Eu estive no inferno. E é quente lá, hein? Acreditem que não é nada agradável. Winston Churchill dizia que quem não é socialista aos 20 não tem coração. E quem não deixa de ser socialista aos 40 não tem cérebro. Pois é, eu confesso que eu usei e abusei do meu direito de ser burro até pouco antes dos 30 anos de idade. Como eu tenho 47, digamos assim que eu ainda não esteja na maioridade intelectual. Né? 17 anos só. Quem nasce lá em Londrina é chamado de pé vermelho. Vocês percebem o sotaque, né? Pé vermelho. É fácil você identificar um pé vermelho. Você vai na praia, é fácil. Na areia, quando você vê as pegadinhas vermelhas, é o pé vermelho que está lá. É o londrinense que está lá. E isso começou como motivo de piada. Mas, em certo momento, virou motivo de orgulho. Quando foi isso? Quando, no final dos anos 90, estourou um grande escândalo de corrupção na minha cidade, e a sociedade se mobilizou, a sociedade civil se mobilizou, e criou o movimento Pé Vermelho, Mãos Limpas. Então, a partir desse momento, as pessoas começaram a sentir orgulho de serem chamadas de pés vermelhos. Foi um esquema muito forte que aconteceu lá em Londrina, no final dos anos 90. Em valores atualizados, foram desviados R$1 bilhão da companhia telefônica local. E eu lembro que eu era repórter. Repórter de jornal trotskista. Acreditava na revolução permanente. Né? Gostava de ler o Isaac Deutsch, aquela coisa. Aquela porcaria toda. Fui chamado ao gabinete do promotor público para ler alguns documentos, que eram as licitações fraudadas
desse esquema. Eu me lembro que nesse dia eu chorei. Eu chorei. Quando eu vi aquilo, quando eu vi uma coisa tão sórdida, tão canhestra, tão abominável. Quase 20 anos depois, eu tive a curiosidade de ler uma das sentenças do juiz Sérgio Moro. E o que eu encontrei lá? A mesma coisa. A mesma coisa. Vocês não entenderam errado, não. O esquema que afetou, que atingiu e que destruiu a Companhia Petrolífera do Brasil, o Petrolão, tinha um modus operandi muito semelhante ao esquema que afetou e até hoje afeta. O prefeito está tentando salvar a companhia telefônica da cidade, até hoje. Que afetou a nossa companhia telefônica local. E se você perceber, alguns personagens eram os mesmos. O doleiro Alberto Youssef estava lá no final dos anos 90. O deputado José Janene, que era de Londrina, falecido José Janene, que foi um dos artífices do Mensalão, foi também um dos artífices desse esquema de corrupção em Londrina. O ex-deputado André Vargas, que está preso em Curitiba agora, ele estava lá. Tomei muita cerveja com o André Vargas. O ex-ministro Paulo Bernardo, que chegou a ser preso, mas depois foi solto, que tem uma imunidade conjugal, né? Pularam 2 graus de jurisdição. Pularam 2 graus, né? É a imunidade conjugal. Na história uma vez, é a segunda vez. Eu chamo, professora Janaína, eu chamo de imunidade conjugal, porque ele é casado com uma senadora, é uma coisa incrível. Mas, enfim, eu conheço ele também, não imagina. Eu conheço o Paulo Bernardo também, já éramos companheiros de partido. Aquele jovem repórter trotskista era companheiro de partido. Eu não poderia imaginar de forma alguma, naquela minha ingenuidade, né? E o Green, né, o Graham Greene, dizia que a ingenuidade é uma forma de loucura, né? Eu não poderia imaginar que aquele esquema, reproduzido em escala nacional, viria a destruir o nosso país. Eu não poderia imaginar. Eu confesso que eu realmente levei muito tempo para descobrir quais eram as verdadeiras intenções do PT e das suas linhas auxiliares. O Andreasa lembrou muito bem isso, a esquerda e a direita. Eu demoraria muitos anos para descobrir, Felipe, o que é o estamento burocrático, o que é a cleptocracia, e o que é, para usar uma expressão brilhante do nosso amigo Alexandre Borges, a extrema imprensa. A extrema imprensa, aquela que é o seguinte: todo mundo que não concorda comigo é de extrema direita. Vocês já viram isso? Toda hora isso. Se bem que eu já fui chamado de falsa direita também, Carlos Andreas. Já fui chamado de falsa direita. Enfim, estamos acostumados, né? Na época, então, como eu disse, eu era afiliado ao PT e era diretor sindical. Eu era diretor do Sindicato dos Jornalistas. E aí eu comecei a ter uma vida clandestina. Comecei a ler autores proibidos, que estavam no Index Prohibitorum do socialismo. Comecei a ler autores conservadores, autores liberais, autores cristãos, autores judeus. Eu me lembro que eu trabalhava no sindicato, aí eu estava lá lendo Olavo de Carvalho. Lendo um artigo do Olavo de Carvalho. Aí chegava um outro diretor, via: o que é isso aí, Briguet? Está lendo Olavo de Carvalho? Não, é pornografia. Está aqui, pornografia, não tem nada disso. Ah, bom.
Mas eu hoje não gosto de me apresentar como jornalista, sinceramente. Eu prefiro me apresentar como cronista. O cronista, o professor Olavo definiu muito bem o meu ofício. É aquele que escreve com o coração nas mãos. E isso não é, entendam, isso não é sentimentalismo. O coração, no sentido bíblico, é o centro da consciência. É o centro íntimo da consciência. Coração. E eu comecei a buscar essa estrutura da realidade que nós só conseguimos enxergar com o coração. Mas foi como repórter que eu acabei me afastando. Teve uma outra ocasião que foi muito engraçada, Flávio. Foi o seguinte. Lembra quando o Baltazar Garçom prendeu o Pinochet na Inglaterra? Ele ficou preso, né, na Inglaterra. Aí eu ainda era esquerdista, né? Fui entrevistar um advogado argentino que fazia parte da equipe do Baltazar Garçom. E eu, na minha ingenuidade, fiz uma pergunta que eu achei que estava levantando a bola para ele. Então, eu caprichei no portunhol. Falei assim, bueno, General Pinochet está preso. Pero, ¿por qué no se puede también prender a Fidel Castro? É uma pergunta, eu era ingênuo mesmo. Eu esperava que ele me desse uma resposta convincente. Não estou brincando, eu esperava que ele me desse, que ele falasse, não, mas são casos completamente diversos. Não, Fidel. Esperei que ele me convencesse de que os dois ditadores não mereciam a prisão. Quer dizer, que um merecia e o outro não merecia. Mas naquela hora, esse advogado, Felipe, me olhou. Ele estava usando óculos, usava óculos. Ele ficou em silêncio. Ele me olhou com um olhar de ódio. De ódio. Antes de dar uma resposta evasiva, né? Me olhou assim. Aí acendeu mais uma luzinha vermelha e falou, não é possível, isso está errado. Isso está errado. Agora, outras luzes vermelhas se acenderam. Uma delas, talvez a mais forte, foi quando morreu o prefeito Celso Daniel. A partir daquele dia, meu pai, que sempre foi um homem de esquerda, eu lembro perfeitamente dele. Meu pai é um advogado formado na São Francisco, Janaína. Ele se virou para mim e falou, isso está errado. E ele nunca mais votou no PT, a partir daquele dia. Hoje eu considero a morte do Celso Daniel como crime fundador do Brasil contemporâneo. De certa maneira, nosso país hoje, é uma imagem daquele cadáver na estrada de terra. O que veio depois, eu nem preciso dizer, né? Vocês conhecem. Mensalão, Petrolão, a ruína econômica do país, os 15 milhões de desempregados, a destruição completa da alta cultura brasileira, a mídia lacradora espalhando ignorância e desinformação por toda parte, com as exceções que muitas delas estão aqui nessa mesa. Foi assim que eu me tornei um conservador. Passei por essa mudança. Passei como George Orwell passou, como Arthur Koestler passou, como David Horowitz, Carlos Lacerda, o Olavo de Carvalho.
Mas quem sou eu perante eles? Eu sou só um caipira, um cronista caipira lá do interior do Paraná. Eu não sou ninguém perto deles. Mas talvez lá na minha terra, lá no interior do Brasil, é que estejam aqueles valores que a Madeleine citou, aqueles valores que vão nos salvar, que vão resgatar o país. Nós agora estamos descobrindo aquilo que Freud chamaria de princípio da realidade. Nós estamos descobrindo que há um abismo entre as pessoas comuns e as pessoas falantes. Um abismo entre os brasileiros e a extrema imprensa. Um abismo entre o povo e os lacradores. Um abismo que nós precisamos transpor. É engraçado, Carlos, é como se a maioria da população vivesse no exílio. E a elite dominante que realmente vivesse no país. Se nós não prestarmos atenção, daqui a pouco nós vamos ter que adotar o samizdat, né? Aquela literatura clandestina dos países socialistas. Paradoxalmente, eu vou pedir aqui para vocês o seguinte: deixem de ser provincianos. Oh, mas é um caipira que está falando isso? Sim. Deixem de ser provincianos. Mas não é o provincianismo geográfico que eu estou falando. Eu estou falando do provincianismo intelectual, do provincianismo temporal. Aquela história de que a sua época é a melhor, tá? Porque você nasceu nela. E aí você esquece todas as fontes primordiais da alta cultura. Aí você esquece todas as fontes primordiais da tradição sagrada, de tudo isso que está sendo destruído no nosso país. Acrescentei 3 minutos ao seu tempo. Tá, já foram... Estou no finalzinho, presidente. Aliás, Vinícius, você está muito bem, viu, de presidente? Ganhou mais 2 minutos. Beleza. Até às 6 horas. Essa é a única vantagem de ser o último, né? Ganhou mais 2 minutos. Essa é a única vantagem de ser o último. Olha, eu vou terminar com uma historinha do Kierkegaard, do grande pensador Kierkegaard. Ele dizia o seguinte: ele descreve um palhaço. Está pegando fogo num circo. Um circo se instalou perto de uma aldeia. Começa a pegar fogo nesse circo. E o palhaço é enviado até a aldeia para pedir ajuda. Só que ele está com as vestes de palhaço. Ele está com o nariz vermelho, ele está com as vestes de palhaço. E aí ele pede aos moradores: por favor, ajudem. Ajudem, está pegando fogo no circo, ajudem. E as pessoas dão risada. Acham que ele está contando uma piada. A gente falou que a piada que vira verdade no Brasil, né? Está aí o incrível Hulk, que não me deixa mentir, né? Incrível Hulk, Luciano Huck. Não tinha feito. Caiu a ficha. Mas, então, esse palhaço chega na aldeia e tenta convencer as pessoas que a coisa, né, por favor, me ajudem a apagar o incêndio. As pessoas dão risada, acham que é um golpe de marketing, que ele está falando isso só para as pessoas, né, irem até o circo. Ninguém o leva a sério e ele desiste. O incêndio destrói o circo, se alastra pela floresta, destrói a aldeia e mata todos os habitantes. Por isso é que eu peço, meus amigos, ouçam o caipira, ouçam o ex-esquerdista, ouçam o palhaço, ouçam o cronista. Eu acho que ainda é tempo de sobreviver.